Bom, gente, é o seguinte, a gente está terminando o discurso de Roma. Quando a gente terminar o discurso de Roma, que é chamado Função e Campo da Fala e da Linguagem em Psicanálise, a gente vai esbarrar lá com variantes do tratamento padrão, que foi o primeiro texto que a gente viu. Vou fazer uma retrospectiva do que aconteceu conosco aqui, quem está acompanhando esse trabalho desde o início. Por onde eu comecei? Eu comecei justamente pelo variante do tratamento padrão, que em português está na página 325. Por quê? Porque ele é um texto muito importante. Lacan tinha acabado de sair da Associação Internacional de Psicanálise. Depois eu fui com vocês para o estágio do espelho, que como formador da... Não, eu não podia ir. Eu fui para o estágio do espelho como formador da função do eu. Por quê? Porque ele era menorzinho do que para além do princípio de realidade. Eu não sabia como vocês iam lidar com isso. Mas eu precisava poder esclarecer o que era esse estágio de espelho como formação da função do eu, já que a gente ia precisar falar do sujeito do inconsciente com o qual a gente lida em análise o tempo inteiro. Depois eu voltei para a parte 4 outra vez e fui para o início dela, do sujeito, enfim, em questão. É assim que está traduzido. E está escrito de sujet, enfant, en question. O problema é que aí você lê de sujet, da criança, do sujeito, criança em questão. Da criança em questão. Tem uma ambivalência aí, por isso é que eu fiz questão de escrever, no caso do sujeito, enfim, em questão, eu botava de sujet, enfant, en question, para vocês poderem ler. A gente já tinha passado pelo estágio do espelho como formador da função do je, desse sujeito do inconsciente. Mas, quando a gente foi para o sujeito enfant, en question, o que eu fiz? Eu parei antes de entrar nele e eu fui para o função e campo da fala e da linguagem em psicanálise e dei para vocês a introdução do relatório do Congresso de Roma, que foi realizado lá na Universidade de Roma em 1953. Então, vocês souberam como foi que Lacan, já fora da Associação Internacional, é aceito em Roma para poder tentar ser aceita a associação que ele cria em Paris, embora já houvesse uma em Paris, da qual ele era diretor científico, mas se desligou e aí ele cria a associação dele com os princípios que ele cria. Aí sim é que nós fomos ver do sujeito, de sujet enfant en question. Então, eu precisei ir para a introdução que ele faz no discurso de Roma, para que esse que abre essa parte, essa quarta parte, ficasse mais compreensível para vocês. Aí eu já parto para o discurso de Roma, depois de sujet enfant en question, direto da parte primeira, que é a fala vazia e fala plena na realização psicanalítica do sujeito. Aí a gente passa por vários autores que Lacan vai mostrando. A gente chega na segunda parte, que é símbolo, linguagem como estrutura e limite do campo psicanalítico. Aí eu mostrei para vocês o caso Emídio, no caso da esquizofrenia. E depois a gente foi para a terceira parte, que são as ressonâncias da interpretação e o tempo do sujeito na técnica psicanalítica. Esse texto, durante esse texto eu tive que mostrar 3 casos do Freud. Um obsessivo, que era o homem dos ratos, uma histérica, que era a Dora, e o homem dos lobos. Por quê? Porque era necessário a gente poder passar por eles para poder dar continuidade e terminar
as ressonâncias da interpretação e o tempo do sujeito na técnica psicanalítica. Aí eu andei com vocês, fui andando até o parágrafo 145, e aí eu vi que nós já estamos terminando. Eu preciso que vocês compreendam que, embora eu saiba que a psicanálise lacaniana, os escritos de Lacan e até os seminários, por quê? Porque Lacan cita muito, Lacan acrescenta muito para a própria topologia, para a própria matemática, para a própria teoria da complexidade, para tudo que vocês puderem imaginar, para a cosmologia, para a neurologia, é impressionante, para a linguística, para tudo. Ao mesmo tempo, o meu compromisso primeiro era com os analistas. Então, na verdade, eu estou desenvolvendo a parte clínica sem parar, embora toda hora eu volte. E aí eu fiquei de entrar agora no parágrafo 145. Só que o parágrafo 145 é de uma riqueza imensa. E ele me obriga a dar uma volta outra vez e vim para o 141. Por quê? Aliás, para o 140. Por quê? Porque eu falei para vocês do analista fazendo o tempo lógico e da responsabilidade que é fazer tempo lógico. Não é tão simples assim. Pontuação é pontuação dentro da noção do docamo, do eu vou, quem que vai? O sujeito. Quem que tem o seu S1? Ele. Quem é que tem a Zinesug? Ele. Então, a escuta tem que estar ligada no quem é esse camarada, para onde ele está indo. E a gente está nesse papel de testemunha, de tudo isso. E tem que fazer ele caminhar nessa direção. Ele vai embrulhar a gente não pode cair nessa história. A diferença é que tem uns lacanianos que caem na história. Então, eu usei a primeira questão usando a parte dos lacanianos que caem nessa história, que embora seria para não cair, porque afinal fizeram análises lacanianas, ou supostamente, eles acabam não conseguindo ocupar o lugar do analista lacaniano e ficam se comportando como analistas da IPA. Então, eles deixam esse movimento do analisante e acabam roubando do analisante o direito de vivenciar o xixi, a interpretação, o corte no lugar certo. Agora, eu vou ter que retomar, porque eu vou pegar ele falando dos analistas da IPA, porque na realidade ele estava falando dos analistas da IPA. Eu é que aproveitei para mostrar quando um lacaniano se comporta como um analista da IPA. Então, nós vamos retomar aqui quando ele diz assim, mas esse não agir tem limites, ou então não haveria intervenção. 2 pontos. E por que torná-la impossível nesse ponto assim privilegiado? Ou seja, por que tornar a intervenção impossível nesse ponto privilegiado que a gente tem enquanto usando o tempo, o lógico? E aí é que eu vou retomar, tenho que retomar, porque aí ele vai dizer o perigo de que esse ponto assuma um valor obsessivo no analista, esse ponto privilegiado, está simplesmente em que ele se presta à conivência do sujeito. Esse ponto privilegiado do analista se presta à conivência do sujeito, não apenas acessível ao obsessivo, mas nele assumindo um vigor especial justamente por seu sentimento do trabalho. Sabemos do toque de trabalho forçado, que nesse sujeito envolve até os seus hobbies e sua vida. Porque, lembrem vocês, ele está dizendo que na Associação Internacional os analistas não têm liberdade. Eles são condicionados por uma International Training Commission que tem e que verifica tudo, vocês lembram disso, a Associação Livre acaba sendo presa. Então, ele tem que ser obsessivo, ele tem que ser... Então,
Isso existe. E aí ele diz, esse sentido é sustentado por uma relação subjetiva com um senhor, na medida em que é a morte deste que ele espera. E aí eu vou entrar na questão da morte que Lacan, que Freud veio a trabalhar a partir daquele Her, lembra disso? Não sei se vocês chegaram nesse trabalho que Freud esquece o nome de um pintor, ele não consegue lembrar, e aí acaba descobrindo que o Her é Senhor, e Senhor é também a morte. Mas Freud ainda vai trabalhar também com um livro que eu cheguei a postar, eu vou trabalhar então agora com esse livro, que é quem influencia ele em Totem Tabu. A gente passou, quando a gente estava falando do Homem dos Lobos, toda hora Freud falava em Totem Tabu. Então, essa situação do sacerdote do Bosque de Diana está inserido aqui, do analista da IPA, do didata. O que um analista na IPA quer? Ele quer ser um didata. Como hoje, dentro do mundo lacaniano, e é isso que me aborrece, a turma da fitinha. Eles querem ser AME, AE e tal, papapá. Isso aí é título. Lacan encerrou a escola dele antes de morrer. Ele teve essa consciência, ele percebeu a consequência disso, mas a sedução é muito grande por cargos e encargos, né? Então, isso aconteceu na Associação Internacional de Psicanálise, e nesta época, Lacan não tinha fundado a escola dele, nem tinha inventado a E nem a ME nessa época. Isso ainda é muito antes. Mas ele está falando desse acontecimento na Associação Internacional de Psicanálise. Então, nós vamos voltar agora, mostrando como ele trabalha com isso, são só 3 parágrafos, para, enfim, a gente vai entrar, e aí dá para dar sequência direta no 145 e entender esse escudo protetor chamado de égide, que na verdade era o escudo da deusa Atena. Bom, vamos agora parar aqui. Vocês entenderam o percurso que nós fizemos, está tudo em vídeos e o Mundo Psi está sendo todo organizadinho para sair bonitinho, mas por enquanto tem vídeos disso, vocês encontram tudo em vídeos, tá? Bom, muitos dos vídeos do Mundo Psi já estão postos, o que vai trocar é o layout, é o logo, essas coisas que estão sendo reorganizadas para poder entrar uma página, porque é muita coisa, na verdade. Tá? Bom, ficamos por aqui.